Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, um programa idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje recebe aqui o médico endocrinologista Dr. Maurício Aguiar de Paula. Seja bem-vindo, Dr. Maurício, aos nossos estúdios aqui da TV Com. Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui, poder falar com o público da Fundação, da TV Com, do jornal, a respeito de um assunto tão importante, né, do nosso dia a dia, que é o diabetes. Eu acho que quanto mais informação a gente puder trazer para a população, é interessante para a gente poder diminuir as complicações que essa doença traz e os riscos que ela traz para quem a tem, né? Com certeza, doutor Maurício. Muito obrigada pela sua presença. Já que o senhor falou, o nosso assunto de hoje é o diabetes, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o diabetes, o que determina que o indivíduo é portador do diabetes. Bom, diabetes em si é o excesso de açúcar no sangue, né? Uma doença caracterizada por esse excesso de glicose no sangue, né? A gente já vai dizer aqui que esse açúcar não é exatamente o açúcar do açucareiro, né? Como a gente brinca, né? na consulta. É o açúcar que a gente usa como energia, que é chamado de glicose. E a glicose a gente obtém de quase todos os alimentos, né? Isso é importante definir já para as pessoas também tomarem um cuidado com relação à alimentação, né? Alguns têm mais proporção de transformação em glicose e outros alimentos Exato. E a doença é esse excesso. O excesso ocorre não só porque a pessoa ingere muito açúcar, ela ocorre por algum defeito no organismo, né, dependendo do tipo de diabetes, né, que a gente vai conversar sobre isso, causando esse acúmulo de açúcar na circulação, que é prejudicial a longo prazo para a circulação, para todos os órgãos daquela pessoa, né? Em suma, é uma doença metabólica, como a gente diz, né? Geralmente relacionada a outras alterações metabólicas muito comuns, como colesterol, como excesso de ácido úrico, triglicérides. É uma doença multifacetada, né? Essa doença ela se dá por um mau funcionamento de algum órgão, não é isso? Isso. Do pâncreas, é isso? Vamos imaginar como é o normal, né? Tá. Quando a gente se alimenta, muitos alimentos, como vamos imaginar, a batata, o arroz, o pão, o amido em geral, as farinhas, né? É digerido no nosso organismo, no estômago, no intestino, e ele vai se transformando em pequenas partículas. Uma das mais importantes é a glicose, que vai entrar na circulação, e essa glicose para a gente é a nossa gasolina, né? Para ela funcionar como gasolina, ela tem que entrar dentro da nossa carne, vamos dizer, nos músculos, nas células, né? Para entrar dentro das células, ela precisa da insulina. Então, a insulina é um hormônio que vem do pâncreas, né? Que é um órgão que a gente tem aqui no abdômen. O pâncreas produz a insulina. A partir do momento que a glicose está no sangue, existe uma informação. Olha, seu pâncreas tem glicose lá no sangue. Então, vai a insulina pegar essa glicose e colocar dentro da nossa máquina, vamos dizer. E aí, certo, a máquina vai funcionar com essa energia, que é a glicose, né? Esse é o normal de todo mundo. O indivíduo que tem a diabetes, ou não tem mais a produção dessa insulina, que é o mais comum no diabetes tipo 1, depois a gente vai comentar um pouco mais, ou a insulina que ele produz não é suficiente, ou ela não consegue atuar o suficiente, nas portinhas das células, abrindo as células para a glicose entrar, que a gente chama de resistência à ação da insulina, que é mais comum no diabetes tipo 2. Então é um defeito no pâncreas, na produção de insulina e na ação da insulina, que vai acabar causando o diabetes. Doutor Maurício, a partir de qual valor de glicemia eu preciso me cuidar, eu estou diabético ou devo procurar um tratamento?
Se você passou de 100 de glicemia em jejum, né? Você foi lá com 12 horas de jejum e colheu uma glicemia, deu mais que 100, já acendeu a luz amarela, né? Assim, você já tem que ficar alerta. Até 125 a gente chama de intolerância à glicose. O mais comum a gente falar de pré-diabetes, é uma situação que você está em risco. Se somar que você está obeso, sedentário, tem histórico familiar, não perca tempo, vá fazer uma consulta com o seu médico, talvez ele vá pedir aquela curva glicêmica, que é um exame um pouco mais específico para com uma sobrecarga de açúcar, ele vê qual é a resposta do seu organismo. Mas já deve ser procurado. Sem dúvida. Entre 100 e 125 a gente já, às vezes, até usa medicação num momento como esse. Se sua glicemia de jejum deu mais que 125, vale a pena confirmar com outro exame em um outro momento, breve, né? Porque pode ter havido algum erro de laboratório, enfim. Mas 2 exames confirmando acima de 125 é diabetes. Você vai ter que ser tratado como tal. Já a partir procura um de especialista, então, é doença crônica, você não se livra mais dela, vamos dizer assim. Em algumas situações de campanha, né, você foi lá, mas tinha comido. Se em qualquer momento do dia eu acabei de comer um pudim aqui, vamos imaginar, né? Medi minha glicemia, deu mais que 200, já é diabetes. Você pode falar, mas você comeu um pudim. Qualquer organismo é capaz de deixar a glicemia abaixo de 200, mesmo que eu tenha comido doce agora, né? Então, se numa campanha deu mais que 200, já é diabetes. E se jejum der mais do que 120? 25, já é diabetes também. Tá certo, doutor Maurício. Então, como a gente está já falando assim, existe o diabético tipo 1 e o tipo 2. Sim. Tipo 3 ainda não inventaram. Não. Mas... não inventaram ou não descobriram, né? Mas, de fato, existem vários tipos de diabetes. Os mais comuns. Alguns muito específicos, mas na grande maioria, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, explica pra gente o que é o diferencial entre o tipo 1 e o tipo 2. Diabetes tipo 1 é o diabetes mais comum na criança, né? De todo mundo com diabetes, vamos imaginar assim, em torno de 3% das pessoas com diabetes, até 10% em algumas regiões do mundo, de 3% a 10% pode ser o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, não tem relação com o histórico familiar, aquela pessoa pode ser a primeira a desencadear diabetes na família, né? Por isso geralmente está muito relacionada a um estresse muito grande no diagnóstico, né? Porque imagine uma criança descobrindo essa doença, numa família que não existia ninguém com ela, né? Não sabe como lidar com a doença. É sempre uma novidade muito grande numa situação geralmente muito aguda, muito grave, né? Esse é o diabetes tipo 1, que ocorre normalmente por uma agressão que o pâncreas sofreu pelo próprio organismo. Às vezes a gente cria situações no organismo da gente que a gente se agride, né? Por exemplo, uma doença autoimune, como a gente chama, né? Doenças de tireoide são normalmente doenças autoimunes. A gente cria anticorpo contra a tireoide não funciona direito, ela não produz o hormônio que deveria, a gente desencadeou aquela doença. Essa criança que desenvolve diabetes tipo 1 pode ter produzido um anticorpo contra o pâncreas, justamente contra aquela célula que faz a insulina, e essa célula morre, ela para de fazer insulina. Entendi. De um dia para o outro, vamos dizer, né? Num período muito curto, ela que antes produzia insulina automaticamente para de produzir. Então o tipo 1 ele se dá, vamos dizer assim, de repente. Isso, de uma forma muito rápida e aguda. E geralmente com muitos sintomas. Entre a infância e a adolescência. Isso, o normal é crianças e adolescentes. Pode acontecer de um adulto jovem desencadear diabetes tipo 1, né? Que a gente poderia chamar de diabetes tipo 1 tardio, que a gente até às vezes fala para o paciente que foi uma bênção, talvez, né? Não ter ocorrido isso antes. Tá certo. Né? Ele provavelmente poderia ter desenvolvido isso na infância e foi só desenvolver lá aos 20 anos. Mas a grande maioria vai desencadear essa doença na infância. Quais são os sintomas do diabetes tipo 1? Como que a gente nota que uma criança, um adolescente ou que um indivíduo se tornou diabético? Isso é muito importante porque assim, entre o tipo 1 e o tipo 2, normalmente o diagnóstico do diabetes tipo 1 vem com muitos sintomas precedendo esse diagnóstico. A criança perde peso abruptamente, ela começa a ter muita sede, começa a urinar demais, ter que levantar à noite para urinar, beber água, começa a ficar fraca, cansada, qualquer esforço já é
Já é um cansaço. E criança a gente conhece, né? Criança é ativa, criança está agitada, de repente ela está mais amuadinha, está mais paradinha. São sintomas do diabetes, né? Que está se instalando. E normalmente isso tende a ir piorando, inclusive em algumas situações crianças descobrem diabetes já em coma diabético, né? Num pronto-socorro, chega com falta de ar, com vômito, muito grande, com dificuldade respiratória. E isso é bem característico de uma situação que chama cetoacidose diabética, que é geralmente o que ocorre no tipo 1 no diagnóstico. Sintoma de diabetes é muito raro, né? A gente brinca até que é uma doença traiçoeira porque não dá tanto sintoma. Então, essa pessoa que descobriu diabetes dessa maneira, ela jamais vai poder esperar que ela tenha novamente sintomas como esse para alertar que ela, olha, minha glicemia está piorando, né? Não pode chegar nesse ponto de ter esse mal-estar dessa forma. Existe um valor de glicemia que a gente pode conviver, que já é ruim para o nosso organismo, e a gente não vai ter sintoma nenhum. Para ficar bem claro isso, o diabético tipo 1, por exemplo, que começa a urinar mais, né, ele começa a urinar mais porque com 180 de açúcar no sangue, a gente já começa a eliminar açúcar pela urina. Então, como a gente não pode fazer xixi em pó, né, o corpo elimina a água junto, né? Então ele começa a fazer muito xixi, porque ele está eliminando aquele açúcar junto. Entendi. Aí desidrata, tem que beber muita água. Esse é o processo beber água. E passa muita fome, porque aquele açúcar que era para estar na maquininha não está sendo eliminado. Então a criança tem muita fome, e também tem o cansaço porque aí não tem energia, do açúcar. Esse é o tipo 1, é bem clássico e a partir daquele momento precisa tomar insulina. Tá certo. O tipo 2 é tipo diferente. 2. Tipo 2 é o adulto, né? É o sujeito que tem fatores de risco para isso, né? É uma doença epidêmica hoje em dia, no mundo todo existe uma preocupação muito grande com a evolução do diabetes, né? Que está intimamente ligada com a evolução da obesidade, dos hábitos. Com a evolução dos maus hábitos, né? Vamos chamar assim, que seriam vícios, né? Certo. Porque se fossem bons seriam hábitos, né? Sedentarismo, obesidade, excesso de ingesta de gordura, de álcool, né? O próprio fumo, tudo isso carregado com a genética, né? Então, meu pai diabético, minha mãe, meu avô, né? Tudo isso podendo desencadear um processo que é mais lento, é insidioso, mas a longo prazo vai causando uma dificuldade em que a insulina comece a trabalhar. Mas ela vai aos poucos. Ela vai se instalando aos poucos. Esse é o grande, vamos dizer, pulo do gato, né? Se é uma doença que se instala aos poucos, por que esperar lá na frente chegar o no diagnóstico? Limite máximo da doença? O que todas as sociedades de diabetes têm brigado no mundo todo é trabalhar quanto mais cedo nesse indivíduo de risco, né? Então, sujeito obeso, que tem histórico familiar, está próximo aos 40, tentar mudar os hábitos, né? Eu acho que a campanha da Fundação tem tudo a ver com isso, né? Viva com mais saúde. Exatamente. Se você se alimentar bem, se você procurar fazer uma atividade física, você não precisa virar atleta, né? Fazer uma atividade física regular, diária, tentar ter um pouco menos de estresse, né? Acho que a gente pode tentar viver com um pouco menos de estresse. Claro. Procurar menos problema, pelo menos. Porque eles vêm até a gente, para que procurar? Então, isso seriam medidas preventivas. Exatamente esse tipo ponto 2. que eu queria tocar com o senhor, doutor Maurício. O que se pode prevenir, por exemplo? O tipo 1, que é uma doença que se instala repentinamente, sem avisos prévios. Sim, Existe como prevenir o diabetes tipo 1? Não, justamente por ser uma situação imprevisível. Né? Tá, mas o tipo 2, como o senhor disse que é a doença dos maus hábitos, vamos dizer assim, dá para prevenir. Sim. Pessoas com fator de risco, pessoas que estão em obesidade, pessoas que estão sedentárias, se elas deixarem de ser, existem números comprovando isso. Se o indivíduo é sedentário e deixa de ser sedentário, que basta você caminhar meia hora por dia, por exemplo, e você já deixou de ser sedentário, você diminui em 30%, pelo menos, o risco de desencadear diabetes. Isso é uma atitude preventiva sem custo. Simples de ser tomada. Simples, não é? E extremamente salutar, né, para o resto da sua vida. Me fale uma coisa, doutor Maurício, homens ou mulheres, existe um grupo de maior risco para essa doença? Não há diferença, é uma doença que não separa sexo, religião, cor,
Nem opção CEP, né? partidária, pode morar onde for queira, ela nem vai... classe econômica. Existe um fenômeno, acho que é interessante a gente citar, que como existe hoje um acesso maior ao alimento, né? E vamos dizer, aos alimentos ruins, né? de má qualidade. Industrializados também, que antigamente eram muito mais caros, vamos dizer assim. Em algumas populações que existiu, por exemplo, uma restrição de energia, de acesso à energia, o diabetes parece que está se manifestando com maior violência, vamos dizer assim, porque a obesidade tem acontecido também com maior frequência. Existe uma certa relação entre você ter um organismo que já sofreu uma restrição de energia, vamos imaginar alguém que passou fome, né, ou alguém que teve alguma dificuldade de acesso, com de repente um acesso a essa energia toda e um acúmulo exagerado. Essa pessoa pode ter maior risco também para diabetes. Então, talvez em algumas regiões a gente pode até ver um aumento mais significativo, né, da doença. Mas todo mundo está sob risco, né? Todo mundo de qualquer idade? Existe uma idade, a não ser essa do tipo 1, vamos dizer que ela se manifesta rapidamente na infância, na adolescência. O tipo 2, existe uma idade mais crítica, a partir da qual a gente deve tomar cuidado? Até então a gente tem a recomendação de orientar que a partir dos 40 você observe, né? Ou faça o exame para investigar se você realmente já tem um diabetes ou pré-diabetes, né? Mas infelizmente por esses maus hábitos, né? A gente tem tido diabetes tipo 2, não o tipo 1, o tipo 2 já se manifestando em adolescentes. Mesmo tipo 2? Nos Estados Unidos isso é muito comum, já existe um alerta, né, com relação a isso por lá. Aqui a gente já está começando a ter que enfrentar essa situação por conta de videogame, internet, batata frita, né, hambúrguer, e essa vida que a criança leva hoje, né? Falta de segurança, enfim, vários motivos a gente está deixando as crianças dentro de casa, sedentárias e comendo, né? E as crianças não eram sedentárias, não é para ser, né? É para brincar, é para se movimentar. Pipa, né? Jogar uma bola. Como que faz para conviver com o diabetes? Porque é uma doença que o senhor disse, ela vem devagar às vezes, ou rapidamente, não importa de que forma ela venha, mas hoje em dia tem tratamentos eficientes, as drogas são mais eficazes. Como se dá esse tratamento do diabetes? Eu acho que a conversa continua no mesmo tom, né? Aquilo que eu disse. Não é uma condenação. Você teve o diagnóstico, né? Ótimo, você não preveniu antes. Comece a se prevenir agora das complicações. Como que você vai conviver com essa doença sem que ela te traga problemas? Se alimentando bem, fazendo atividade física, tudo aquilo que você deveria ter feito. Que você não fez na lição de casa, vai fazendo a recuperação. É engraçado que alguns pacientes, eles até dizem, olha, você sabe que até foi uma boa para mim, né? É interessante isso, eles não falam pejorativamente, não é uma situação, né? Olha, a partir daquele momento eu tomei consciência e hoje existem atletas que são diabéticos, por conta do descobrimento do diabetes. Porque começam a se exercitar. Um menino que começou a nadar porque seria bom. Tem um americano com 9 medalhas em Olimpíada que é diabético tipo 1. Olha só que interessante. Quer dizer que o diabetes não é empecilho para que a pessoa tenha uma vida normal. Pelo contrário, ele vai passar a viver de um jeito, ou deveria passar a viver de um jeito como todo mundo. Mais saudável. Comendo bem, fazendo exercício, controlando o estresse, olhando para a saúde, né? Procurando um médico com frequência, fazendo exames, tomando os remédios adequados, né? E aí o diabético, ele toma insulina todo dia, uma vez por dia? Isso vai depender do tratamento? Esse é o diabetes tipo 1, né? O diabético tipo 1, a partir do momento do diagnóstico, precisa tomar insulina todo dia, né? Ele parou de produzir, ou ele tem muito pouca insulina, então ele precisa tomar. Existem tipos diferentes de insulina, né? A insulina, por exemplo, que nós temos na rede pública, a insulina humana NPH, ela tem uma ação de 8 a 12 horas no nosso organismo. Então, pelo menos 2 vezes por dia, aquela criança vai ter que aplicar insulina. Se não mais, 3, para fazer um controle adequado. Existem algumas insulinas que têm ação muito rápida. Eu já ouvi falar, tem a insulina rápida. Você come e já toma a insulina imediatamente? Normalmente essa insulina é feita para ser utilizada ou em situações de urgência, que a gente está ali num pronto-socorro e precisa controlar aquele diabetes muito rápido. A insulina rápida.
Ou no dia a dia da criança, que bem treinada, orientada pela nutricionista, pelo médico que está auxiliando, vai usar para se alimentar. Então ela vai ter uma dose específica para aquela refeição, ela aplica, come, né? Ou ela vai aprender a saber o que ela vai comer, olhar no prato, vamos imaginar o quanto tem ali de carboidrato, que seriam os alimentos que virariam açúcar, né, no sangue dela, e usar uma dose específica para aquele tanto de carboidrato. Sempre medindo também para... Como ele já está antes, vamos dizer, ele mede o nível de glicose dele antes de ministrar a insulina. Então, eu estou com a glicemia na minha meta, eu só vou aplicar a insulina para aquele tanto que eu vou comer. Não, minha glicemia está fora da meta, então eu vou aplicar um tanto que é para corrigir essa glicemia e outro tanto para aquilo que eu vou comer. Que é daquilo que eu vou comer. E isso, então, com certeza, principalmente para as crianças, para os jovens, né, que antes passavam grandes privações, embora temos produtos dietéticos muito bons no mercado, mas aquela vontade de comer uma coisa específica, um dia especial, um aniversário, isso deve ter melhorado muito a vida dos pacientes. Trouxe uma liberdade, mas como toda liberdade, a gente tem que saber usá-la. Não é? Claro. Você está livre, talvez, até para comer açúcar, vamos dizer assim, que seria um doce. Né? Mas, lógico que, sabendo que aquele valor do alimento que está ali é ruim, não é? Não tem valor nutritivo nenhum num doce. Claro. Né? Mas, poxa, uma criança num aniversário, todos os amiguinhos comendo um brigadeiro e ela não pode porque tem diabetes. Existe esse recurso. É lógico que isso a gente tem que tomar muito cuidado para falar, porque não é para todo mundo, né? Isso tem que ser muito bem orientado pelo médico que está acompanhando, porque às vezes isso sai do controle. Tá, não né? é para ser uma constância, é para ser uma eventualidade. Mas né? já é um grande passo. Poxa, com certeza, só saber que pode um dia, já acho que muda totalmente o conceito da situação, né? Esse é o tipo 1, essa é a vida do diabetes tipo 1. E o tipo 2 também não vai poder comer porque vai ter que evitar um pouco, segurar se a onda. Normalmente está relacionado à obesidade, ele precisa melhorar os hábitos primeiro. Existem algumas complicações do diabetes? O que a gente precisa estar aí tomando cuidado para que essa pessoa que tem o tipo 1 ou o tipo 2 não chegue a um fator aí, a um limite de alguma agravação da doença? Tem alguma complicação? Sem dúvida. O grande X da questão diabetes são suas complicações, né? Diabetes, diretamente, ela não vai causar o óbito de ninguém, muito raramente. Vai matar alguém, né, o diabetes. Em situações muito extremas pode acontecer. Mas, normalmente, o que ela vai fazer aos poucos e alterando o nosso organismo, se não bem controlada, né, ela vai causando doenças nos nossos vasinhos, vamos imaginar. Tá. Esse excesso de açúcar circulando no sangue sem necessidade vai lesando os vasos. Imagine a gente com um monte de caninhos aqui hidráulicos, né? São os nossos vasos sanguíneos. Eles são muito importantes em todos os lugares do corpo, na retina, no rim, no coração. E essa lesão que vai acontecendo nos vasos vai causar doenças nesses órgãos. Né? Os mais comuns? Retina. Né? Hoje em dia, ainda no Brasil, a maior causa de cegueira é diabetes. Não diga. A maior causa de amputação não traumática, né? Não foi um acidente, é diabetes. A amputação das pernas, né? Existe um probleminha aqui, desculpa interrompê-lo, mas existe um probleminha que precisa tomar cuidado com os pés do diabético? Exato. Como que é isso? Ela infecciona ou a gente tem mais os pontos sensibilidade? fracos, né? As extremidades, e principalmente os pés, né, eles têm uma circulação piorada, né? Então o sangue chega com mais dificuldade naquela região, né? Tem uma sensibilidade também piorada. E o diabetes, além de agredir os vasinhos, né? Então essa circulação que já não é das melhores no organismo, já vai estar piorada por conta do diabetes. Também existe uma lesão dos nervos, né? A gente também, além dos caninhos hidráulicos, a gente tem fios elétricos no corpo da gente todo, que são os nervos. Então eu encosto o meu dedo aqui na mesa, tem um nervo me avisando, ó, você está encostando o dedo na mesa e ela está pegando fogo, então tira. Aí o mesmo nervo vai comunicar para eu retirar esse dedo. O diabetes vai lesando
essa comunicação. A capa dos nervos, vai causando como se fosse um curto-circuito, não é? E nos pés isso é muito comum também. Então ele começa a ter dormência, queimação, falta de sensibilidade. Aí ele põe um sapato com uma pedrinha dentro. Entendi. Que a gente... né? Ele se lesiona porque ele não sentiu, na verdade, que tinha algum pequeno problema. Pronto. Ou uma frieira, ou um corte inadequado das unhas. Aquela lesão, para a gente, né? Vai ser rapidamente corrigida, né? O próprio corpo vai tomar conta daquilo. O diabético vai ter mais dificuldade para E aí começa uma lesãozinha e... Que pode ser a causa de uma amputação. Eu queria fazer um jogo aqui com o senhor. Eu queria saber o que dizem por aí, o que é verdade e o que é mito. Perfeito, ótimo. O diabetes é contagioso? Não, de forma alguma. Diabetes pode ser hereditário, né, como a gente disse, em relação a histórico familiar. Ninguém com pode diabetes... compartilhar algum utensílio, não tem problema totalmente, nesse sentido. Sem, com os cuidados com as outras doenças, a gente pode conviver bem. E a canela? Dizem que a canela é ótimo, quem come canela tem o diabetes regulado, como é isso? Acho que gastar as canelas é ótimo. Né? Você usar suas canelas, né? A gente tem todo um mito, né? Assim, eu acho que a canela é um exemplo que você pegou, né? Mas tem o chá do jambolão, do pau-tenente, a folha de insulina. Da goiabeira também? Deve ter também a goiabeira. Né? O duro dessas situações é assim, não tem pesquisa clínica em cima de produtos fitoterápicos. Então a gente sabe, por exemplo, o pó do maracujá, né? Que foi um negócio que de repente era a cura do diabetes. A gente sabe que é uma substância que no intestino diminui a absorção do açúcar. Ela tem realmente ali essa função. Então, facilita para o organismo lidar com o açúcar. Não que o açúcar não vai entrar, mas vai diminuir a absorção. Então descobriram aquela função específica. Mas não é a cura. Né? Claro. Então, acho que voltando até um pouco em relação ao tratamento, que a gente falou da insulina, mas o diabetes tipo 2 hoje tem tratamentos muito avançados. Hoje a gente está vivendo um momento interessante em diabetes com várias medicações via orais, né, para o diabetes tipo 2, com muito sucesso. Então, se tem coisa testada e aprovada... Porque o diabético tipo 2 ele vai tratar com outro tipo de medicamento que não a insulina. Que não a insulina. Então, ele pode até vir a necessitar de insulina. Mas, no início, alguns medicamentos prolongam a vida daquele pâncreas, ele consegue ter uma produção de insulina adequada com aqueles medicamentos e a associação da dieta, enfim... os fitoterápicos, talvez, né, as plantas, possam ser usadas em cunho de fé, né, de achar que aquilo pode ajudar, use, mas não deixe de usar o resto. As pessoas às vezes costumam dizer que a pessoa vicia na insulina. Como que é? Isso é uma situação bem complicada para a gente, principalmente em tipo 2, quando a gente sugere o uso de insulina, né? Existe um preconceito contra a insulina. E é engraçado que não é contra a agulha. A gente sempre imaginou que a pessoa tinha medo de injeção. Da agulha. Até o ponto que surgiu uma época no mercado uma insulina que era inalada. Mas se a gente falava aquela insulina, a pessoa tinha medo de usar da mesma maneira. Porque ela acha que ela vai viciar na insulina. Ou vai viciar, ou meu pai, quando começou a usar, perdeu a perna, perdeu a vista, porque era deixado para usar numa situação muito tardia. Então a insulina é bom pra gente. A gente tem, eu tenho, você tem. Ter que usar insulina não é nenhum prejuízo. Na verdade é porque a pessoa precisa utilizar. Está precisando, não vai ficar... ela está usando porque se o médico indicou, na hora certa. E como tudo que a gente trata aqui no nosso programa, então fica aí o recado que a prevenção é realmente o melhor remédio. Eu acho que ainda se você deixar para esperar com célula-tronco, vamos imaginar, com as medicações novas que a gente tem na mão, começar a tratar só depois que a doença se instalar, talvez você tenha muita chance de se dar bem ainda, existem muitas soluções. Mas a prevenção, você não vai precisar de nada disso, né? Talvez então, uma caminhada, uma boa alimentação. Vamos lá usar as canelas, vamos nos exercitar, vamos tomar conta da alimentação e com certeza procurar uma vida saudável. Muito obrigada, Dr. Maurício, pela sua grande ilustração aqui. O senhor apresentou coisas muito interessantes. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, disponho. Acho que eu que tenho que agradecer, porque é um espaço importante para a gente, né? A gente fica ali todo dia com um paciente falando tudo isso, né? Acho que num momento como esse a gente tem a oportunidade de falar para tanta gente
de repente, o que a gente não consegue ali no dia a dia, e que isso se replique, né? Eu acho que quem puder pegar essa informação e transformar em outra dentro de casa, nos seus amigos, eu acho que isso tem que ser uma corrente do bem, né? Com certeza. A gente joga tantas correntes ruins. É o nosso trabalho aqui. Ótimo. E se você tiver a oportunidade de fazer um teste de insulina, faz o furinho no dedinho. De glicemia. Tem né? de glicemia. Pode fazer esse teste na rede pública, nas campanhas Exato. que as prefeituras fazem. Utilize-se desse recurso, porque o quanto antes você tiver consciência disso, com certeza melhor vai ser o seu tratamento. Obrigada, Dr. Maurício, e viva com mais saúde.